Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, que sois Deus com a Santíssima Trindade, abençoe esta nossa noite, esta nossa aula, para que tudo que falemos hoje seja para a graça de Deus, a glória dele, a edificação da igreja e a salvação das almas. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias e dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro eu continuo pedindo a você, se inscreva no nosso canal. Por favor, deixe aí os comentários, deixe o seu like, sua pergunta. Quanto mais você interagir com a gente, mais o nosso canal cresce e a gente pode alcançar o maior número possível de pessoas. Nos ajude a evangelizar, compartilhe os nossos vídeos. Se você gosta dos nossos vídeos, passe para outras pessoas, se inscreva no canal e peça para que outras pessoas também se inscrevam. E você pode também interagir conosco, faça perguntas, tire dúvidas, deixe aí nos comentários o que você está achando do canal, do modo da gente ensinar, se tá legal, se precisa melhorar, críticas, eu não me incomodo se for uma crítica construtiva, algum tema que você queira que a gente aborde. Agora nós estamos encerrando o ano que vem agora eu queria dar oportunidade a você colher algumas dúvidas, perguntas de vocês. Deixa aí se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a Igreja Católica. Você que me acompanha, você que visualiza os meus vídeos, eu peço a vocês agora nesse ano de 2025, vamos interagir mais. Às vezes você ouve os meus vídeos, mas não interage, não faz pergunta. Deixe aí sua pergunta, sua dúvida. Qual é o tema que você gostaria que eu abordasse aqui? Você poderia falar sobre isso que eu não entendo? Sobre a igreja, a doutrina católica? Você pode me perguntar o que você quiser. Se eu não souber, eu vou estudar para poder te explicar. Às vezes você tem dúvida e às vezes fica com vergonha de perguntar. Não tenha vergonha, estamos aqui para poder conversar sobre a nossa fé. Então, eu estou esperando aí os seus comentários, a sua crítica, a sua dúvida, pergunta. O que você quiser colocar aí, deixe nos comentários. Vamos fazer essa proposta agora para o ano de 2025. Vamos interagir mais para que a gente possa, o canal possa crescer, gente. Mas para a gente poder debater sobre a nossa fé católica. E se você é de outra religião e você assiste os meus vídeos, você também pode fazer perguntas. Por que a Igreja Católica acredita nisso? Acredita naquilo? Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Ok? Que às vezes pode ter pessoas de outras religiões que nos acompanham. Ok? Então, gente, estamos no final do ano. Estamos chegando ao Natal. Então, esse ano, como eu já venho falando, eu venho estudando com você a vida dos santos. Esse ano todo eu peguei a vida de vários santos e fiz aí a vida de vários santos. E eu deixei para falar agora, pertinho do Natal, de um santo que tem muitas lendas sobre ele, mas poucas pessoas conhecem a verdadeira história dele. São Nicolau. Quem foi São Nicolau? Você sabia que o Papai Noel foi inspirado em São Nicolau? Então, gente, eu quero começar. Nós já estamos aí pertinho do Natal. Então eu quero aproveitar, antes de entrar na vida de São Nicolau, eu quero falar um pouco sobre essa tradição de associar o Papai Noel a São Nicolau, antes de entrar na vida de São Nicolau. Porque eu vejo muita gente critica os católicos, tanto no Natal quanto na Páscoa. Que o Natal e a Páscoa são festas comerciais. A igreja também concorda em certa parte com isso. Infelizmente,
hoje o Natal e a Páscoa realmente se tornaram duas festas comerciais para o mundo. Mas a igreja não tem culpa disso. A igreja católica não tem culpa nenhuma disso. Quantos padres eu vejo alertando sobre isso? Eu vou à missa, muitas vezes eu vi padres alertando isso. Que o Natal e a Páscoa não são festas comerciais. É o nascimento de Jesus que nós estamos celebrando e a morte e a ressurreição de Cristo. Agora veja, o Natal e a Páscoa, eles têm símbolos. A Páscoa tem o coelho. Por que a Páscoa é simbolizada pelo coelho? Porque o coelho é o animal que mais se reproduz. Simboliza a vida. E do ovo nasce um pintinho, nasce a vida. Por isso que tem o ovo de chocolate. Agora, infelizmente, o mundo pega isso e faz comércio. A igreja não tem culpa disso. O Natal é a mesma coisa. Por que nós fazemos o presépio? São Francisco de Assis que começou com isso. São Francisco de Assis tinha uma devoção tão grande a Jesus, a encarnação de Jesus como Deus, a encarnação de Jesus, Deus como homem, que São Francisco fez o primeiro presépio. Então fez lá o pinheiro, né, com os animais. Lembrando, gente, que São Francisco era apaixonado pela natureza, pelos animais, pelas plantas. Então, por isso que ele montou o presépio com animais, com a árvore, não é, com o pinheiro. Então, gente, o pisca. Por que nós usamos o pisca? É a luz. Jesus é a luz do mundo. Então, o pisca-pisca aquela luz ali, é o próprio Cristo. Então, gente, usando as coisas com correção, não está errado. O Papai Noel é a mesma coisa. Hoje o Papai Noel virou comércio. O Papai Noel hoje tem mais popularidade do que Jesus Cristo, entre aspas. As crianças hoje querem mais ver o Papai Noel do que saber que o Natal é o nascimento de Jesus. Então, concordamos com isso. Mas nem por isso o Papai Noel é ruim. A culpa não é do Papai Noel, a culpa é de quem faz do Papai Noel mais importante do que Jesus. Agora, por que o Papai Noel? Ele é inspirado em quem? Em São Nicolau. Infelizmente hoje fizeram propaganda do Papai Noel aí com refrigerante, com outras coisas. Mas o verdadeiro Papai Noel, quando começou, ele foi inspirado em São Nicolau. É o santo que nós vamos ver hoje. Por quê? É o que eu quero colocar para você hoje. Por quê? São Nicolau foi um bispo, tá? E ele fazia muita caridade, principalmente na época do Natal. Gente, você pode fazer caridade em todas as épocas do ano. A caridade é para você fazer todo ano. Todos os dias do ano. Está lá na carta aos Coríntios, capítulo 13. O Natal, as pessoas, vamos dizer assim, o coração das pessoas parece que fica mais aberto. Então as pessoas fazem, né, deixam para fazer mais caridade no Natal. Mas você deve fazer todo ano, todos os dias. Então, São Nicolau, ele fazia muita caridade todos os dias do ano e principalmente no Natal. Então, pegou essa tradição de se dar presentes no Natal. São Nicolau dava presentes para... É igual São Cosme e São Damião, que eu fiz um vídeo sobre São Cosme e São Damião aí, nós vimos. Eles eram médicos e davam bala para as crianças. Infelizmente, outras religiões pegaram e desvirtuaram São Cosme e São Damião. Mas eles continuam santos. São Nicolau é a mesma coisa. O Papai Noel não é mau. O erro é das pessoas que colocam o Papai Noel acima de Jesus Cristo. Você pode, a sua criança pode gostar do Papai Noel? Pode. A minha mãe gosta de Papai Noel. Ela tem vários Papai Noel aqui na casa dela. Mas nós não deixamos de ir à missa. Nós não deixamos de lembrar que o Natal é o nascimento de Jesus. Aqui na minha casa, nós fazemos oração todos. Eu vou à missa de Natal. A gente reza, né, meia-noite. O Natal, gente, não é para fazer festa. É igual a Páscoa. Eu já falei aqui.
Na Páscoa eu não viajo, no Natal também eu não viajo. O Natal é para você passar com a sua família. Você pode fazer festa, você pode fazer amigo oculto, você pode fazer a ceia. Mas lembre que tudo isso tem um motivo. Jesus Cristo nasceu. Deus se fez homem para nos salvar. Isso você não pode esquecer. Você pode comer, você pode confraternizar com a sua família e deve fazer. Porque você trabalha o ano inteiro, às vezes você não tem como reunir a família. O Natal é para você reunir a família. Como a Sagrada Família se reuniu no Natal. Jesus, Maria e José. Não é errado. Você não vai fazer festa para beber, ficar bêbado, né? Infelizmente, é isso que acontece. As pessoas acham que Natal e Páscoa, essas festas, são para encher a cara. Não. Não é pecado você tomar uma cerveja, mas você ficar bêbado é pecado. No dia do nascimento de Jesus, na Páscoa, você vai ficar bêbado? Aliás, na Páscoa nem você não deve beber nada, né? Porque é sexta-feira santa. No domingo você pode até tomar uma cervejinha, mas nem na sexta-feira. Tem gente que faz churrasco na sexta-feira santa. Agora, no Natal, você pode até fazer o seu churrasquinho, tomar sua cervejinha, mas não vai ficar bêbado. Você vai celebrar o nascimento de Jesus bêbado? Então, gente, é o que eu estou falando. O mal não é o Papai Noel. Você pode ter seu Papai Noel em casa, você pode levar sua criança para ver o Papai Noel, não tem problema nenhum. Mas lembre ela, o mais importante é Jesus Cristo. Porque é isso que São Nicolau pregava. São Nicolau pregava Jesus. Ele fazia caridade? Fazia. No Natal? Fazia. Mas ele pregava Jesus Cristo. Ele era um bispo que anunciava que Deus... O que é o Natal, gente? Deus se fez homem e o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. João 1, capítulo 14. O Natal não é errado. Ah, mas nós não sabemos o dia que Jesus nasceu. Realmente, a igreja realmente, ela diz isso. Mas por que a igreja colocou no dia 25 de dezembro? Porque os pagãos celebravam Deus Sol nesse dia. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Mas nós temos que celebrar, porque a Bíblia manda celebrar. Jesus não nasceu? E a gente deve celebrar. Como a igreja não sabia o dia, a igreja colocou 25 de dezembro. E quando o Papa fixa alguma coisa aqui, Deus liga lá em cima. É isso que as pessoas ficam com raiva. Como eles não têm a autoridade que a igreja tem, eles ficam com inveja da igreja. Certos líderes religiosos aí, que ficam falando aí que a igreja inventou o Natal. A igreja não inventou o Natal. A igreja simplesmente colocou o dia 25 para a gente celebrar. Não tem que celebrar um dia? Então vamos celebrar no dia 25. Por quê? Porque os pagãos celebravam, né, nesse dia, o dia do Deus Sol. Mas o Sol não é Deus. O Sol é uma criatura. Então o que a igreja fez? O Papa fez. Não, nós não vamos celebrar o Deus Sol, que nem existe. Nós vamos celebrar o Deus verdadeiro, a verdadeira luz. A verdadeira luz não é o Sol. A verdadeira luz é Cristo. Já falei. Jesus próprio disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a vida, não o Sol. Claro que nós precisamos do Sol para viver. Mas o Sol é criatura. Jesus é o Criador. Jesus é Deus. Então nós não temos que celebrar? Então vamos celebrar no dia 25. A igreja determinou. A igreja é o corpo de Cristo. O Papa é o vigário de Cristo. Então, Jesus deu essa autoridade para o Papa. O poder de fechar, de ligar e desligar. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, se o Papa disse que 25 de dezembro é aniversário de Jesus, não, é o nascimento de Jesus, o céu celebra. A igreja ensina isso. Está todo mundo lá celebrando. Os anjos, os santos, todo mundo. E São Nicolau, que era bispo também. Então, gente, eu estou fazendo aqui essa introdução porque estamos chegando ao Natal. Eu já fiz um vídeo aí sobre o Natal, está aí no nosso canal. Mas hoje, aproveitando que é dia de São Nicolau, eu estou fazendo esse vídeo sobre, né, essa introdução sobre os símbolos do Natal. Inclusive o Papai Noel, que é inspirado em São Nicolau. Ok? Então vamos lá ver um pouco sobre a vida de São Nicolau, tá bom? Como eu falei, São Nicolau foi um bispo que nasceu em Mira, que era uma cidade marítima onde hoje é a Turquia. Ok? Onde hoje é a Turquia é onde nasceu São Nicolau. Ok?
no século IV. Nós não temos a data exata do seu nascimento e nem da sua morte. Porque no começo, gente, da igreja, nos primeiros séculos, era muito difícil a igreja analisar todos os santos. Por isso que eu já falei no vídeo de todos os santos que a igreja escolheu o dia 1º de novembro para celebrar todos os santos. Por quê? Porque a igreja não teve como analisar a vida de todos os santos. Então, São Nicolau, a igreja não tem os dados, por exemplo, de quando ele nasceu e quando ele morreu. A igreja sabe que ele nasceu no século IV. Ok? É particularmente venerado na Rússia e em todo o Oriente. Então, São Nicolau ele é mais venerado no Oriente do que aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, né, o Papai Noel ficou mais famoso do que São Nicolau. É o que eu falei antes. Não é só Jesus Cristo, não. O Papai Noel se originou de São Nicolau. Aqui no Ocidente, o Papai Noel tem mais fama do que São Nicolau. Lá no Oriente não é assim, não. Lá no Oriente, São Nicolau é muito venerado. Tá? O seu culto difundiu-se também na Itália. Então, o culto a São Nicolau foi se espalhando para a Europa e chegou até aqui também, até nós. No século XI, quando em Bari é uma cidade da Itália, ok? Foi-lhe dedicada uma basílica, uma igreja. Então, na Itália, existe a igreja de São Nicolau. Até hoje, na cidade de Bari da Itália, até hoje existe a igreja de São Nicolau. Associadas ao seu nome, floresceram muitas tradições populares e iniciativas de caridade, particularmente ligadas ao Natal. Então, a tradição de fazer o bem, de fazer caridade, de dar presente para as crianças, veio da tradição da igreja de São Nicolau. Primeiro no Oriente, depois na Europa e chegou também aqui no Brasil. Aqui no Ocidente também. Então, gente, o mais importante é São Nicolau, é a figura do santo. Não é o Papai Noel. Primeiro é Jesus Cristo, lógico. Mas também São Nicolau. E o Papai Noel é só uma representação de São Nicolau, que é o verdadeiro Papai Noel. Entenderam? Então, gente, essa basílica foi dedicada a ele. Outra coisa, na Idade Média, que muita gente critica, tem duas partes. Primeiro, a Idade Média, gente, foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Quem dera que as pessoas hoje tivessem os mesmos pensamentos da Idade Média. Por quê? Na Idade Média, o que contava? Duas coisas. Deus, você agradar a Deus e você salvar a sua alma. Hoje é o homem e o corpo. Idade Média, a alma e Deus. A nossa idade hoje contemporânea é o homem e o corpo. Hoje o homem e o corpo têm mais valor do que a alma e Deus. É só você ver o tanto de gente que se preocupa com academia, com silicone, com tatuagem, com piercing, e várias outras coisas. E Deus vai ficando de lado. Eu tenho que ficar bonito por fora, por dentro, não importa. Na Idade Média não era assim. Ninguém estava nem aí para o corpo, entre aspas, né? Assim, ninguém fazia academia, ninguém botava silicone, ninguém fazia tatuagem, ninguém estava preocupado com a parte de fora. O pessoal queria salvar a sua alma, para agradar a Deus. Mas aí, qual é a parte ruim? Eles acreditavam em tudo. Nas lendas. Por exemplo, São Jorge. Já fiz um vídeo sobre São Jorge. São Jorge existiu, foi um santo da igreja, mas qual é a lenda de São Jorge? Que ele matou o dragão. A igreja fala que isso é lenda. Pode ter acontecido? Pode, mas a igreja não sabe se é verdade ou se não é. São Nicolau é a mesma coisa. Tem muita lenda sobre São Nicolau. Ele existiu, foi um bispo, fazia caridade. Então é isso que você tem que aprender dele. É isso que nós temos que imitar. Agora, a lenda, você acredite se você quiser.
A igreja não te obriga a acreditar na lenda. A lenda, gente, não é dogma de fé. É dogma de fé que São Nicolau é santo. Se o Papa canonizou, ele não erra. Então, o negócio é você pedir a intercessão de São Nicolau. Agora, se você não acredita ou não acredita nas lendas dele, isso aí é com você. A igreja não te obriga a acreditar nas lendas. Por que eu estou colocando isso? Porque tem muita lenda sobre São Nicolau. Eu quero colocar elas aqui, mas você não é obrigado a crer. Entendeu? Então vamos lá. O que falam sobre São Nicolau? O que a tradição diz sobre São Nicolau? Ok? Primeira coisa, temos grande número de notícias, mas muitas não tem como comprovar, porque ele viveu lá no século IV. Então, quer dizer, tem muitas coisas sobre São Nicolau, mas a gente não sabe se é verdade ou se não é. Por quê? Ninguém filmou, ninguém tirou foto. Por isso que a igreja não obriga você a acreditar. Por isso que eu vou colocar aqui. Mas se isso... Agora, não tem nada contra a nossa fé. Pelo contrário. Eu acredito. Isso, agora eu estou falando por mim. Eu já li a história de São Nicolau. Eu creio. Tá? Mas ninguém é obrigado a crer. Eu creio, porque eu não vi nada de errado. Eu não vi nada de mal. Eu vi só coisa boa. Então, eu creio. Agora, se você não acredita, tudo bem. A igreja não... Estou falando nas lendas, que eu vou colocar aqui agora. Eu acredito. Eu achei muito, muito bonito o que falam dele. Então eu quero compartilhar com vocês aqui. Tá? Ele era um santo muito popular, cuja a imagem todos os anos é representada pelos comerciantes nas vestes de Papai Noel, nos países anglo-saxões. Então, é o que eu falei. Nada de mal. Até aí não tem problema nenhum. Então tem gente que venera lá a imagem de São Nicolau, né, parecido com Papai Noel. Até aí não tem problema nenhum. Não tem mal nisso. Ok? Sua devoção difundiu-se para a Europa quando as suas relíquias, roubadas da sua cidade natal por 62 soldados, trazidas a salvo dos invasores turcos, foram colocadas com grande honras na catedral em 1807. As relíquias eram precedidas pela fama de grandes milagres atribuídos a ele. Até aqui não tem nada de lenda. O que aconteceu? Estavam profanando o túmulo de São Nicolau. Quem? Os muçulmanos. E os muçulmanos, alguns, não são todos, mas alguns muçulmanos são terríveis. A gente vê aí. O Estado Islâmico, né? Tem alguns grupos islâmicos que eles são radicais. E no começo eles perseguiam muito a igreja. Muito. Então eles começaram a profanar. Por isso que começou as cruzadas, no ano 1000. Por que no ano 1000 a igreja fez as cruzadas? Para se defender, eu já falei isso aqui várias vezes, dos muçulmanos. Até mesmo lá em Jerusalém. Então eles estavam profanando o túmulo de São Nicolau. Então o que os soldados fizeram? Guerrearam contra eles, pegaram os restos mortais, as relíquias do santo, que para nós, né, se a gente deve respeito até com os corpos dos nossos parentes, imagine de um santo. A igreja sempre venerou as relíquias dos santos. Eu já fiz até um vídeo sobre isso aí. Assim como a igreja venera as imagens dos santos, a igreja venera as relíquias. O que é relíquia? É o corpo do santo. Gente, o profeta Eliseu no Antigo Testamento, está lá no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 11, diz que Eliseu fez milagre até depois de morto. Um defunto tocou nos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Então, gente, a gente tem que respeitar os corpos das pessoas, imagine de um santo. E eles estavam profanando. Então os soldados pegaram o corpo dele, os restos dele, e levaram então para a Itália. E lá colocaram os restos mortais dele nessa igreja de Bari,
na Itália, onde está até hoje os restos de São Nicolau. Até aí não é lenda, até aí tudo bem. Aí depois foram atribuídos a eles, não é, ricas e santas pessoas, tá? Algumas lendas sobre ele. Então, na Idade Média, tinha muito essas lendas de santo. As pessoas acreditavam em Deus, nos anjos e dos santos, mas acreditavam em tudo. Algumas coisas eram verdades, outras a gente não pode comprovar. Não é que era mentira. Se tiver alguma mentira, a igreja nem canoniza. Mas por que a igreja canoniza? Porque algumas coisas são verdades, outras a igreja não tem como comprovar. Mas se não tem nada errado, a igreja não vê problema. Então, olha só que coisas interessantes que dizem sobre São Nicolau, que a igreja não tem como provar, mas até agora não provaram que é mentira também. Por exemplo, no dia em que ele tomou seu primeiro banho, levantou-se sozinho na bacia, um menino de excelentes qualidades e já inclinado à ascese. O que é ascese? Ascese é uma mortificação, é uma penitência. Então, desde criança, ele já fazia penitência. Até aí, nada de mal. Só que dizem que ele já criança, ele já se levantava sozinho da bacia. Ainda como menino, ainda como criança. Então, aí já é alguma coisa que a gente não tem como comprovar se é verdade ou se não é. Ok? Pois, nas quartas e nas sextas-feiras, rejeitava o leite materno. Por quê? Quarta e sexta são dias que a igreja faz mais penitência. A sexta, por quê? Porque é o dia que Jesus morreu. E na quarta-feira, por quê? Porque é o dia que começa a quaresma. Então, quarta e sexta, a igreja... 2 dias que a igreja gosta de fazer penitência. Então, nesse dia, diz que São Nicolau não tomava o leite materno. Ele rejeitava o leite. Tanto quarta quanto sexta. Como penitência. Como menino ainda. Criança. Ficando um pouquinho maior, desprezava os divertimentos e vaidades e frequentava a igreja. Até aí, nada de diferente. Os santos todos fizeram isso. Todos os santos, principalmente aqueles que depois foram padres e bispos, eles largavam o mundo, as diversões mundanas, e frequentavam a igreja. Eram coroinhas. Muitos santos foram coroinhas. E frequentavam a igreja e largavam as festas mundanas. Muitos santos fizeram isso. Não é só Nicolau, não. Elevado à dignidade de bispo, por inspiração sobrenatural dos bispos reunidos em concílio, o santo pastor teve cuidado do seu rebanho, distinguindo-se sobretudo pela sua generosa caridade. Até aí também nada de diferente, do que um bispo deve ser. Amor à igreja, amor aos seus comandados, àqueles que ele pastoreia. Até aí nada de extraordinário. Um vizinho seu chegou a tal extremo de pobreza que mandou suas 3 filhas virgens venderem o próprio corpo para assim não morrerem de fome, ou seja, serem prostitutas, pagarem para ter sexo. Vizinhos de São Nicolau, vizinhas, Um vizinho dele tinha 3 filhas virgens, que eles tinham tanta pobreza, eles não tinham o que comer, e as filhas passaram a se prostituir. Entendeu? Para que fosse evitado esse pecado, São Nicolau, passando 3 vezes a noite diante da casa do pobre, deixou cada vez uma bolsa cheia de moedas de ouro, e com esse dote, cada uma das filhas teve um bom marido. Sua proteção para com meninos parece devida a outro fato. O bispo teria ressuscitado 3 meninos mortos por um açougueiro para fazer fiéis, ok? Para ter muito mais fiéis. Então ele ressuscitou esses 3 meninos que tinham sido assassinados. Até aí também, por isso que eu falei que eu acredito, porque a Bíblia está cheia
além de Jesus, houve ressurreição no Antigo e no Novo Testamento. Já contei aqui agora do profeta Eliseu, e no Novo Testamento São Paulo fez ressurreição, São Pedro fez ressurreição. Eu não duvido. Eu nunca vi uma pessoa que já morreu ressuscitar, mas eu não posso dizer que é mentira. E a questão das meninas também, que eram prostitutas, ele deixou lá uma moeda de ouro para que elas não se prostituíssem, e elas acabaram se casando e não precisaram se prostituir. Eu não vejo nada de estranho que possa ter acontecido. Então, eu acredito que isso possa ter acontecido, sim. Conta-se ainda que, invocado por alguns marinheiros, durante furiosa tempestade no mar, ele lhes apareceu e no mesmo instante o furacão se acalmou. Também não acho que isso possa não ter acontecido. Jesus lá não acalmou a tempestade? Por que não? Santa Bárbara não é a protetora lá dos... Fiz um vídeo aí sobre Santa Bárbara. Não vejo também porque isso não possa acontecer. Ele lhes... Já falei. Parece mesmo que com os marinheiros tinha tanta abertura que durante uma carestia obteve de um navio de trigo uma grande porção para seus fiéis, e depois, quando controlaram a carga, nada faltava. Isso para mim é milagre. Eu não vejo isso como lenda, eu vejo isso como um milagre. O profeta Elias também fez isso, lá com aquela viúva. Não vejo porque isso não possa acontecer. Na Idade Média, por isso que eu falei da Idade Média, tá vendo? Então, as pessoas acreditavam em tudo isso. Ninguém duvidava. Hoje, as pessoas se você colocar isso aí, 90% vão duvidar. Coloque aí o vídeo de São Nicolau aí, para as pessoas comentarem aí. Não precisa ser só no meu vídeo, não. Você pode compartilhar aí. Eu tô falando, gente, porque eu tô cansado de ver isso na internet. As pessoas hoje não acreditam em milagre. As pessoas hoje não acreditam em cura. As pessoas não acreditam em nada disso mais. Na Idade Média, gente, as pessoas acreditavam. Por quê? Acreditavam em Deus. Hoje as pessoas, por que as pessoas hoje não acreditam? Porque hoje não acreditam em Deus. As pessoas hoje acreditam em quê? Nelas mesmas. Como elas não podem fazer milagre, ninguém acredita em milagre, ninguém acredita em cura, ninguém acredita em nada disso. Ninguém acredita no sobrenatural. Por isso que não acredita que o diabo existe. Tem pessoas que não acreditam que o diabo é bom. Qual é a teoria hoje? O diabo, ele até existe, mas ele é bom. Então, gente, é as coisas, por isso que o mundo hoje está assim, invertido, está de cabeça para baixo. Por isso que eu falei, eu queria ter vivido na Idade Média nessa parte. Claro que na Idade Média tinha muita doença, tinha muita peste, não tinha cura, então muita gente morria. Então essa parte era ruim. A medicina hoje está muito mais avançada. Agora, na parte da fé, eu queria ter vivido a Idade Média. Porque hoje, a fé hoje, poucos têm. Ah, eu tenho muita fé. Se você colocar aí, a maioria vai falar, mas não tem. É só de boca. É só quando tudo está bem. Mas quando tudo está mal, quando você precisa dobrar o joelho no chão para você provar que tem fé, aí poucos têm fé. Na Idade Média, os dramas e os jogos tiveram como protagonista o santo São Nicolau. Hoje, sob as falsas vestes do Papai Noel, São Nicolau nos lembra o grande comandante do amor. Por que ele diz aqui as falsas vestes do Papai Noel? Por causa daquilo que eu expliquei no começo. Porque hoje, infelizmente é verdade, o Papai Noel hoje virou comércio. E é verdade. Hoje, é o que eu falei, Jesus Cristo e o próprio São Nicolau, hoje, ninguém... As pessoas hoje falam do Papai Noel. Esse vídeo que eu fiz, você sabia dessas coisas? Eu duvido... Eu não estou falando nem quem não é católico, eu estou dizendo para os católicos. Eu não estou falando só de quem não é católico, não. Os católicos também são materialistas, são... qual é a palavra? Que os padres gostam muito de usar. Não estou falando só para quem não é católico, não. Estou falando para os católicos, principalmente para eles. Comercialistas, não é verdade? Materialistas, não é verdade? Consumistas. Então o Natal hoje é consumo. Você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo. Roupa, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. As lojas ficam abertas até 10, 11 horas da noite e vão à missa? Ou no dia 24 ou no dia 25?
Ou assistem a Missa do Galo pela televisão. Essa Missa do Galo, gente, é maravilhosa. Lá a Globo, né? Pelo menos isso. Eu não sou de assistir certos tipos de canais, não. Mas a Missa do Galo eu assisto. É a missa principal para nós, junto com a Missa da Páscoa. O Papa mostra lá do Vaticano, o Papa celebrando. Quantas vezes eu vejo o Papa de cadeira de roda celebrando a missa de Natal? Mas os católicos, não estão nem aí. Não vão à igreja, não assistem pela televisão, estão nem aí. Nem lembram que o Natal é o nascimento de Jesus, que São Nicolau fazia o bem no Natal. Aí eu te falo, você que é católico, você sabia dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo? Você sabia que o Papai Noel é inspirado em São Nicolau? Duvido. Faça pesquisa na sua família. Você sabe quem foi São Nicolau? Você sabe em quem que o Papai Noel se inspirou? Eles vão dizer, na Coca-Cola, no Trenó, não sei mais o que. Agora estão fazendo filme do Papai Noel matando pessoas. Eu estou falando porque eu vi. Um palhaço vestido de Papai Noel matando pessoas. Tem gente passando mal nos cinemas. Eu estou falando porque eu vi esse filme. Ninguém me contou. Eu vi com os meus olhos. Um palhaço se vestido de Papai Noel matando as pessoas no Natal. Olha onde está chegando o Natal, que é tempo de luz, de alegria, todo mundo se abraçando, se beijando. Agora o Papai Noel está matando pessoas. Estão celebrando a morte. Em vez de estar celebrando a vida, Deus que nasceu, estão celebrando a morte. Papai Noel matando pessoas vestido de palhaço. Ou seja, você e eu somos palhaços. Nós não somos palhaços, porque nós cremos na verdadeira história do Papai Noel, que é São Nicolau. E no verdadeiro sentido do Natal, que é Deus que se encarnou como homem e se fez homem no seio da Virgem Maria. Esse é o verdadeiro sentido do Natal para nós. E que São Francisco de Assis se inspirou ao fazer o presépio. Eu, na minha casa, todo ano eu faço meu presépio, minha árvore de Natal, meus pisca. Por quê? Eu quero a minha casa toda iluminada pela luz de Cristo, símbolo, aquela estrela. Por que aquela estrela na árvore? É a estrela que guiou os reis magos. Então eu quero tudo isso, porque eu não pude estar lá, mas eu quero pelo menos lembrar que esse Deus se encarnou como homem, veio ao mundo por minha causa, para me salvar, porque nós estávamos todos condenados ao pecado. Que São Nicolau, o verdadeiro São Nicolau, possa interceder por nós. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.